Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, o meu, nosso podcast de terror quinzenal ou semanal, sempre às sextas-feiras, sempre também com o Maxon Lima de um lado, o Rômulo Mata do outro lado. O meu, o nosso, o de todos vocês. Estamos aí mais uma vez trazendo Você e todos você. todos você, como dizia já o mestre Mojica. E com essa introdução aí, lembrando do mestre, vamos aí falar hoje sobre o que, Maxon? Sobre um último lançamento aí que tivemos aí. É a saideira da primeira temporada do The Dark Pictures Anthology, essa antologia de terror da Supermassive Games. Os caras estão aí há 4 anos lançando o jogo outubro, novembro. Sendo que esse ano eles lançaram 2, hein? A gente teve o The Quarry há uns meses. Sim. Então eles se superaram, eles têm reformulado, aprimorado, evoluído essa fórmula do terror de exploração que eles próprios criaram e eles próprios intitularam assim também, né? Desde tempos de Until Dawn, aquele sucesso estrondoso do PlayStation 4, que até hoje me surpreende como aquele jogo fez e faz sucesso. As pessoas lembram muito dele. Quando você fala da Supermassive, é ele que lembram, imediatamente. Não, né? e digo mais, é um dos jogos favoritos da minha filha, da Rafinha. Ela ama, e quando ela descobriu que era o Rami Malek, que era os Fred Mercury que fazia, então ela ficou doida. Ou seja, é só para mostrar como eles criaram ali o alicerce e eles mantêm até hoje. Né? É claro que o Rami Malek era antes da fama, antes Uhum. de Mr. Robot, antes de Fred Mercury, etc. Mas todos esses jogos têm essas caras, né? Tem pelo menos uma cara, tipo, são todos os atores que emprestam não só a sua voz, mas também o seu rosto. Mas tem muita gente famosa. Por exemplo, nesse aqui que tem a Jessie Buckley fazendo a repórter Kate Wilder. Uma atriz que eu gosto muito, que inclusive fez um grande filme de terror esse ano, né, o Man, e agora tá aqui nesse. Nossa, minha cabeça explodiu agora. A Jessie Buckley, que Estou Pensando em Acabar com Tudo, Ó, ela do fez Man, da A24, pô. isso. Nossa, Max, minha cabeça Ela explodiu. é uma característica da Supermassive e também da Dark Pictures Anthology, né? E o que eu mais gosto, cara, uma das coisas que eu mais gosto dessa antologia é o curador de histórias. Sim. Que ele é o cara que apresenta, o anfitrião, é o Crypt Keeper, né? E todo mundo, tipo, né, grandes franquias que Hitchcock já foi anfitrião, né? É Sim. algo que foi criado O lá próprio pro Mojica. Mojica, É. o Fred Krueger teve ali a sua, tudo nascido ali do Além da Imaginação, né? No Além da Imaginação é o grande berço de tudo isso. Além da imaginação. É, Muito bom, o muito bom. Twilight Zone, exatamente. E a gente tem lá, com a voz do Pip Torrens, que é outro ator que eu adoro. Ele aparece, eventualmente, ele oferece dicas pro jogador, ele conversa diretamente com o jogador, numa metalinguagem, assim, absolutamente maravilhosa. Ele é todo o menu do jogo, né? Ele vai lá, ele tira um livro, as opções são assim, os outros capítulos da antologia são quadros. Então eles criaram algo que é muito interessante de acompanhar a evolução. Você sabe muito bem, né, Romulo? A gente tem feito Dark Pictures aqui desde o começo do podcast. Eu fui me tornando um fã da Supermassive, ela foi me conquistando e foi muito bom acompanhar a evolução dos caras. Foi no Little Hope, que é o segundo jogo, né, Uhum. da Dark Pictures, que eles me ganharam de vez. Que eu percebi que, de fato, tudo que eles colocam ali é porque eles realmente querem colocar ali. Então não adianta eu ficar metendo o bedelho, ou, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse daquele jeito, entendeu? Eu só fui comprando a ideia, embarcando e mergulhando cada vez mais. E colocando assim, dá pra dizer que o The Devil in Me, esse episódio do H.H. Holmes e tal, ele foi o que eu consegui mais imergir de fato na história. Né? Não, ele fechou essa quadrilogia, essa antologia com chave de ouro, né? Eu Como acho. você, como você mesmo disse, Com chave de desgraça. e quem já escuta aqui a gente já sabe que você não era um cara que é fã, você acabou de falar, você não sabe como que fez tanto sucesso o Until Dawn, né? Mas aí teve uma evolução, é um crescendo, né? E não é um crescendo que tem altos e baixos, é só alto, né? Você começa aí, pô, o terceiro episódio lá, O House of Ashes. House of Ashes, mano, quando eu vi o trailer, você lembra como eu fiquei quando eu vi aquele trailer, aquele Pazuzu enorme? Sim. Nossa, eu fiquei maluco, bicho. Porra. Então, você falou do Pazuzu, já é uma coisa interessante, porque o Man of Medan, que é o primeiro, ele é a história ali de assombrações num navio, a Sim. deriva, um navio fantasma, basicamente. Já o Uhum. segundo, Little Hope, ele é sobre bruxaria, numa cidadezinha vizinha, Salem. É.
o House of Ashes tem toda aquela coisa do berço da civilização, né? Mesopotâmia ali, e de né? monstros, inclusive a figura do Pazuzu. Já esse, ele é 100% pé no chão. Quando a gente gravou recentemente, né, que eu joguei a prévia, que eu joguei só um pedacinho, cara, eu tive a impressão de que algo de sobrenatural pairava nessa réplica do Castelo dos Horrores, né? Castelo do Terror do H.H. Holmes, onde o jogo se passa. Porém, tendo jogado, a gente jogou o jogo todo, não, é o único que não tem nada de sobrenatural. Zero. Ao contrário, ele tem as engenhocas lá, as coisas da casa mesmo, as armadilhas, as coisas, mas é zero sobrenatural. Inclusive, eu acho interessantíssimo porque sai do âmbito sobrenatural e entra no âmbito do sombrio do ser humano, né? É o medo do homem, que é aquele medo do homem nossa, nascido, tipo, pós A Noite dos Mortos-Vivos, no final dos anos 60, em 68. Então a gente se afastou daquele medo do castelo, do vampiro, da criatura, do monstro radioativo ou do alienígena, sabe? De uma coisa distante do, entre muitas aspas, homem civilizado, que ia até o terror e não o terror que vinha até ele. Não que a mansão em si não deixe de ser um personagem, também é. Porém. Não, o que eu quero dizer com isso é que se formou muito essa ideia do medo do homem e o zumbi como personificação disso. Aqui no caso, pegou ali o primeiro serial killer dos Estados Unidos, o primeiro assassino em série dos Estados Unidos, uma figura nefasta, diabólica. Matou mais de 200 pessoas, né? Isso aí é muito em aberto, essa questão. Inclusive, eu recomendo muito, depois que você terminar o Devil in Me, assistir um documentário sobre o H.H. Holmes que habilita lá no próprio jogo, que é super completo e muito, muito aprofundado e interessante. Se você tem interesse por esse tipo de conhecimento mórbido, que é extremamente mórbido, né? Porque o H.H. Holmes ele foi uma figura muito sinistra, uma figura muito maquiavélica. Como um grande camarada meu fala sobre serial killer de forma geral, é um pedaço do inferno que perambula por entre a gente aqui. Você diria que o H.H. Holmes ele seria o Jack the Ripper dos Estados Unidos? Eles atuaram ao mesmo tempo, basicamente, né? Final do século XIX, 1888 é o Jack the Ripper, né? O H.H. Holmes é pouco tempo depois. É que assim, o Jack Stripador é muito mais misterioso. O H.H. Holmes ele era um salafrário, né? Ele aplicava golpe. Ao mesmo tempo que, quando ele chegou em Chicago ali, que ele foi trabalhar numa farmácia, ele se achava muito inteligente. O Holmes aí é por causa que ele era fã do Sherlock Holmes. O nome dele não é Holmes. Então, já que a gente tá falando dele, assim, a gente não vai dar spoiler nem nada do jogo, mas eu acredito que a gente pode falar do prólogo, né? Que se passa, com certeza, né? Então já que estamos falando do H.H. Diz aí como é, porque eu fiquei bem surpreso, cara, porque eu mesmo, quando eu joguei a prévia, não foi aquilo, né? Foi justamente já com essa equipe de documentaristas que vai até essa réplica do castelo do H.H. Holmes, que os moradores de Chicago que apelidaram de castelo, porque ele construiu algo faraônico ali no meio da cidade, né? Ele foi ganhando dinheiro com esses golpes que ele aplicava e também com a farmácia que os empregadores dele sumiram misteriosamente. Misteriosamente, né? Entre aspas. E então a gente acompanha, como você disse, na prévia, a gente já acompanhou a história dos documentaristas que querem fazer e tudo mais. E quando o jogo começa, é um choque, né? Porque você se vê em 1893. Acho que isso. E aí você, mas não é isso, esse é o jogo. E aí você percebe que você tá na época do Holmes e você tá jogando com duas vítimas dele. Isso, né? Ele tá acontecendo aquela grande feira, uma feira cultural gigante que durou por vários meses. É a Chicago's World's Fair, né, que eles chamam, né? E ele dá o nome do hotel, que ele constrói inclusive à frente à farmácia onde ele trabalhava. Justamente para chamar a atenção da galera que chegava em Chicago, de vários lugares do mundo, para se hospedar lá. Só que as pessoas nunca saíam de lá. Só que as pessoas não. Tipo, quem são as pessoas que estavam lá? De onde eles vieram? Então, foi tudo muito meticuloso, assim. Ele planejou tudo isso. E ele criou ali uma catacumba medieval, uma câmara de tortura, assim. Então, a própria construção do negócio já é maquiavélico, porque ele demitia as pessoas, para as pessoas não conhecerem. Ele contratava, as pessoas trabalhavam lá alguns dias, ele demitia e contratava outras pessoas, só para ele conhecer
aquilo que ele tava fazendo. E para as pessoas não terem essa visão de completude, sabe, do que ele fazia. Porque existia ali o saguão, existiam os andares que eram como se fossem um hotel normal. Você sabe que isso é uma estratégia maçônica, né? Então. De você obter o segredo inteiro e você fragmentar para que as pessoas que construíram aquilo não saibam como que é a completude total. Você tem noção de como o cara era salafrário? Sabe o que ele fez? Ele comprou um cofre caríssimo, gigante, e colocou lá no meio da construção. Ou seja, ele construiu o quarto ao redor do cofre que já estava lá. E ele não pagou o cofre. Ele falou, vocês querem o cofre de volta? Vem aqui pegar. Só que o que vocês quebrarem, vocês vão ter que me pagar. E aí ele, basicamente, embolsou um cofre. Tipo era isso. Nossa, do cara. Fora... É um pilantra mesmo, né? Cara, como ele foi pego foi ridículo também, porque ele ia aplicar um golpe de seguro de vida com um cara que também era um salafrário junto com ele. Só que ele acabou matando o cara de verdade. Essas informações que você tá falando agora, tá tudo no documentário, né? Sim. Então, assim, tudo isso são informações sobre o H.H. Holmes, né? Porque o The Devil in Me, inclusive, esse nome é por conta de uma declaração dele no tribunal, quando ele foi que aparece preso. No jogo, inclusive, né? No comecinho. E é muito interessante porque aquele que tá no jogo não é necessariamente o H.H. Holmes que aparece no começo do próprio jogo, que seria ele próprio. É como se fosse um ator simulando ele, porque a gente vê um pedacinho do que seria o documentário dessa equipe. Só que eles não estão ali crendo que o negócio vai dar certo, né? Eles vêm de fracassos, eles precisam de algo que dê certo. Eles têm uma série de TV, digamos assim, né? Sobre assassinos em série. Sim. E dentro desse desespero eles recebem uma ligação de uma pessoa X, que eles não conhecem, falando, aqui é a oportunidade de uma vida, vocês vão passar um final de semana numa réplica do Castelo dos Horrores, aí do castelo da desgraça do H.H. Holmes. O cara aceita e leva a equipe inteira pra lá. A equipe no caso aqui é o Charlie Lonit, né, vivido pelo Paul Kay, que é o líder, né. E tem a Kate, que é a repórter, né, Kate Wilder, apresentadora. Tem o Mark, que ele é o cinegrafista fotógrafo. Tem a Jamie, a técnica de luz, a eletricista. A estagiária, né, que é a Erin, né? A Erin, ela faz tudo, assim. Ela faz tudo. Ela carrega tudo, ela que tá... exatamente. Assim, eu já começo dizendo, cara, um dos grandes problemas que eu tenho, não só com Until Dawn, mas, por exemplo, com Man of Medan, é que... E isso eu digo com um pesar no coração, cara, porque quem escreveu alguns desses jogos é um cara que eu admiro demais, que é o Larry Fessenden, que é um grande produtor, ator, diretor, tudo do terror, inclusive roteirista. Então a decepção veio por isso. Inclusive no Until Dawn ele aparece, ele é um personagem lá, aquele cara do lança-chamas. Ele dá rosto pra ele, né? É um cara que eu gosto muito. Então ver ele escrevendo personagens tão rasos, tão sem graça, puros estereótipos, assim, sabe? Que a ponto de você apertar o botão aparecem escritas características sobre esse personagem. Então, assim, eu acho que também houve uma evolução dentro da Dark Pictures e da Supermassive com relação ao quão interessantes são os personagens, sabe? E nesse caso aqui, cara, e não tô falando de eu gostar ou desgostar do personagem, não tem a ver com o vínculo que eu crio com ele, tem a ver com o fato de serem personagens bem escritos, interessantes, assim, com profundidade. Que é o caso aqui, eu achei... Esse grupo, são sempre 5 pessoas que a gente joga, né? Uhum. Esse é o grupo mais interessante de personagem que eu acho de todos os jogos da Supermassive. E eu acho interessante a gente falar pra quem não conhece também como que é o estilo de jogabilidade, né? Porque você pode jogar com 5 personagens online ou você pode jogar o famoso passo-controle no sofá, né? Isso, a jogatina de sofá. Você dá um nome pra... Você escolhe quem você quer jogar. Aí quando chega a sua vez, fala assim, Max, agora é sua vez. Aí você tem que passar o controle pro Max. Rômulo, agora é sua vez. Aí eu pego o controle. E cada um controla uma parte do jogo com os personagens que escolheu. E o que você tava falando de como os personagens foram ficando melhores a cada jogo, né? Cada jogo eles vão melhorando a profundidade de personagem, construção do personagem. Eu acredito que isso aí é um trabalho de ouvidoria mesmo da Supermassive aí pra saber o que a galera tá gostando, e muita gente deve ter falado isso, né? Pô, não é tão bom, tem que melhorar aqui e ali, e vai melhorando. E aí a gente vai notando isso em cada jogo que sai. E a gente já sabe que já vai ter temporada nova, né? Então, eles criaram também esse padrão. No final do jogo tem o trailer do próximo. Então já foi anunciado
você termina o The Devil in Me, você vê ali o trailer do seguinte, que tipo, cara, eles vão pro caminho da ficção científica, que é o Directive 8020. Eles estão explorando todos os possíveis gêneros do terror, né? Sim, a antologia é rica justamente por isso, né? Não tem conexão e você pode ir para todos os caminhos possíveis, seguindo essa linha narrativa deles, esse gameplay deles, que é essa coisa de que não tem game over, o personagem morre, o jogo continua, são vários finais, a história se desdobra, Isso você sempre que eu escolhe respostas, tem a resposta mais passional, a resposta mais cerebral, digamos assim, mais, né? E a indiferença, tipo, a omissão de resposta. É isso que eu tava falando, que você falou agora, que eu queria também destacar. O lance do famoso, já conhecido pelos gamers, né? O permadeath, né? Que é morreu, filhão. Sim. Você não cuidou do seu personagem, não prestou atenção, morreu, seu personagem morreu e a história continua. É assim, é bem difícil você ou chegar no final com todo mundo vivo ou matar todo mundo. Eu já vou dizer o spoiler aqui, no meu final morreu todo mundo. É possível, é sempre possível que isso aconteça, né? Mas e aí, como que vai ser o seu jogo? Eu particularmente não gosto de jogar esse jogo de novo, tomando decisões só porque da outra vez eu tomei a decisão que foi espontânea da minha parte. Eu gosto de ver outras pessoas jogando, então, conversar sobre, como eu fiz com o Rômulo aqui, né? A gente fez isso todas as vezes, conversar sobre, e aí, como que foi isso? Ele já me contou coisas que eu nem imaginava que teria nesse jogo. Assim como eu falei pra ele também, caminhos que eu segui que também ele não viu. Então é muito rico nesse aspecto, né? E ele a gente conversou. Eu falei, antes de começar a gravar, qual que foi seu final? Aí você falou seu final, aí eu falei o meu. Aí você falou, não, mas eu não vi isso. Aí você falou umas partes de decisões suas, e eu falei, pô, mas eu também não vi isso. Uhum. E isso que é o mais incrível, assim, né, que é desse tipo de jogo, que é que os desdobramentos, a árvore de probabilidades, ela é enorme. Uhum. É o mesmo jogo que você tem aí, é o mesmo jogo que eu tenho aqui, mas você joga de acordo com suas decisões. São jogos ou jogos? Jogos completamente diferentes, cara. Com certeza. E assim, outra coisa que eu acho que vale destacar, que é diferente dos outros jogos, tipo, se você pega o Man of Medan, esses jogos eles são muito tecnicamente impressionantes, assim, né? É fotorreal o negócio, o gráfico, iluminação, a paisagem sonora, a trilha sonora, que inclusive a trilha sonora é de um cara que eu gosto muito, o Jason Graves, que compôs todos os Dark Pictures. Se você não associa o nome à pessoa, o Jason Graves ele é o compositor do Dead Space, né? É que os personagens eles têm agora itens específicos deles. E também tem um sistema de inventário, que é novidade. Então, tipo, eu comentei no Man of Medan, que era bem travada a movimentação, tipo, perdia a imersão, né? Aquele personagem tão bem feito, assim, tão fotorreal e com uma movimentação quadrada, robótica e tal. O Little Hope já ficou muito melhor, já ficou muito mais livre e solto, o controle em si. Era mais agradável jogar. Até o Man of Medan me perguntava, pô, por que tem isso nesse jogo? Por que não é só a tomada de decisão? Por que não é só o Quick Time Event? Por que não é só o lance de ficar apertando o botão nos batimentos cardíacos, né, pro personagem segurar a respiração? Mas aí o jogo foi me conquistando e foi se mostrando interessado em melhorar. Isso é muito perceptível, cara, no controle básico do negócio. São saltos visíveis, né, de melhoria. Então, por exemplo, o Charlie, ele tem lá um grampo de gravata que ele consegue abrir fechadura, como se fosse uma micha, assim, né, como se fosse uma lockpick. Ou então ele tem um cartão lá que ele passa e abre uma máquina registradora, ou abre uma fechadura simples de uma gaveta. Já a Jamie, ela tem uma chave de fenda, uma lanterna. O Mark, ele tem a câmera fotográfica. Ele também tem o tripé, que ele alcança coisas tão fora do alcance dele e tal. Justamente por conta do tripé. Ele tem um tipo de iluminação diferente, né? Ele tem o flash da câmera, ou então ele tem a iluminação vermelha, que dá uma ambientação diferente para o trecho que a gente joga com ele em específico. Eu também achei que esse jogo ele soube intercalar melhor os personagens em si. A gente joga meio que uma quantidade muito bem decupada com cada personagem, sabe? Não é aquela coisa que dá ênfase em um ou em outro. Eu sentia que isso acontecia de forma muito comum assim nos outros jogos. Esse aqui ficou melhor balanceado.
Então, tipo, ele é mais. Ele tem as características dele. Todos os jogos têm. Mas esse aqui eu acho que é o que mais se destaca, assim. É o que mais apresentou, pelo menos apelativo pra mim. Nesse sentido, sabe? Eu concordo com você muito, assim. Eu gosto de todos. Eu gosto, inclusive, do próprio. Do primeirão E mesmo. por mais que eu fique falando mal de Until Dawn, eu gosto muito do The Impatient, que a continuação tipo, é um prelúdio de Until Dawn, que é aquele de realidade virtual. Que Joguei você, esse. que você é um paciente em uma clínica psiquiátrica que está conectado ao Until Dawn. Na verdade, eu joguei todos os jogos da Supermassive, cara, inclusive aquele Rush of Blood, né, que também é o Until Dawn de VR na montanha russa. E eles já anunciaram, cara, pro PlayStation VR 2 um outro jogo de realidade virtual dentro da temática do Dark Pictures, que é esse The Dark Pictures Switchback VR. Então, assim, se eles fizeram o Rush of Blood do Until Dawn, que é uma montanha russa muito legal de jogar, cara, eu adoro o trem fantasma, sabe? Na temática do Until Dawn, eu imagino que esse do Dark Pictures, ele vai pegar a temática de todos os capítulos e colocar numa montanha russa num trem fantasma. Pra você dar tiro nos monstros que vêm te pegar, assim, sabe? Nossa, eu muito vou jogar esse negócio, com certeza. Bom, se eles estão explorando todos os gêneros, né? O que você acha que falta? Vamos ver assim, né? Porque, ó, já Eu foi. pensei que nesse aqui, nem de subgênero, mas de formato, eu pensei que eles iam explorar muito o formato do found footage, sabe? Pra Sim, gente ter uma sim. equipe de documentaristas, mas não. O Mark, ele tem a câmera, você consegue tirar foto, você consegue abrir ali e ver através do frame da foto, mas da câmera dele, mas só. Eu pensei que eles fossem explorar algo nesse sentido. Pô, mas assim, não que não tenha, tem uns coletáveis, também tem muito isso nesse jogo, né? Tem o lance da premonição, desses Dark Pictures que você encontra, itens no cenário, que mostra como esse personagem pode ser que morra, e isso é uma conversa com o jogador. Você pode escolher ou não isso, né? Você pode escolher isso, observar isso ou não. Que nunca acaba sendo uma espécie de spoiler pra você tomar um cuidado. Mas também tem uns coletáveis que te leva a como se fosse um mini documentário sobre a história passada desse jogo. E aí Hum. não necessariamente ao próprio H.H. Holmes, mas uma história inventada dentro desse jogo. Porque quem é esse cara que tá ali dentro? Quem é esse cara que convidou ali dentro, eu digo, desse castelo, a réplica do castelo, que tá querendo matar todo mundo, que criou essas novas armadilhas? Qual que é o objetivo desse cara? Por que ele faz o que ele faz? Dá pra você descobrir isso se você tiver interesse em ler as coisas no cenário, em explorar mais o cenário e assistir esses mini documentários que aparecem, então. Só pra dizer como o jogo é rico, né, de conteúdo. Bom, eu acho que eles já exploraram, como você disse mesmo, bruxaria, o próprio slasherzinho. No primeiro, né, o Man of Maiden Não, Man of Mad é navio fantasma, pô. é um navio. Ah, sim. Não, o slasher é o Until Dawn, pô. Não, assim, dentro do Dark Pictures a gente teve navio fantasma, O fantasma, bruxaria, bruxaria, monstruosidades mesopotâmicas atreladas a demônios demônio. cristãos Uhum. na guerra do Iraque, atrás de armas de destruição em massa. Meu irmão, isso é uma mistura, hein? Aí nesse aqui é um assassino, esse é o slasher. Esse é o serial killer, né? O serial killer cru. Seria o primeiro, né? O maior de todos Eles têm que muita coisa pra tivemos, né? fazer, cara. Tem o terror espacial, tem coisas alienígenas. Que já é o próximo, né? O The Quarry foi pro caminho do lobisomem, por exemplo. O Until Dawn é o caminho do Endigo. Vampiros! O vampiro tá atrelado ao House of Ashes, né? De uma forma ou de outra. Uma coisa mais monstruosa, mas tem muita coisa pra explorar, né? Tem infinitas possibilidades. Eles podem criar algo mais deles mesmos, assim, algo. Fantasmas. Por exemplo, pra você ter noção, né? Eu entrevistei o produtor da Supermassive na época do Man of Medan e também na época do Little Hope. O Man of Medan foi pro Start, o Wall, e o Little Hope foi pro Macabra lá da Dark Side. E o camarada falou que as criaturas, as monstruosidades do Little Hope, que é sobre bruxaria, foram inspiradas nos Cenobitas do Clive Barker. Então, só pra mostrar como o Ô, negócio é amplo. louco. Aí é homenagem, hein, meu? Aí sim, hein? Pô, e os monstros do Little Hope, cara, o Little Hope eu acho que é meu favorito desses todos, sabia? Eu acredito.
conhecendo você um pouco, eu acredito. Eu fiquei muito feliz com esse último aí. Eu não Né? acho, eu acho que esse é o melhor jogo. Porém, o meu preferido é o Little Hope, por conta da temática e especialmente por conta dos monstros. É aquela coisa, cara, eu gostava dos outros por conta justamente da temática. Esse Uhum. aqui, eu gosto dos personagens. No sentido de não que, sabe, gostar de vínculo criado, de familiaridade, de tipo, sabe? Sim, Eu sim, quero sim, ser. sim, Não, sim, não sim. nesse sentido. São bons personagens, são personagens bem escritos, nesse aspecto que eu digo, sabe? Sim. Eu prefiro. Se for fazer um ranking aí, eu acho que pra mim vem primeiro agora o The Devil in Me, aí talvez o House of Ashes. Aham. É, Então vai vindo, é, escadinha assim? é, basicamente. Faz sentido. Mostrando que a evolução dos caras é constante mesmo. Sim, Isso é sim, ótimo. sim. Aí, tá vendo? Né? E mostrando que nós temos coerência no Eu Ouço Gente Morta. Eu não acho que terror e coerência precisam estar andando de lado a lado, não. Mas de qualquer forma, tipo, foram essas as nossas impressões. Eu acho que a gente colocou todos os pontos aí que a gente achou de interessante, de diferente, de melhoria com relação a isso. Ainda tem muito espaço para melhoria. E sem Eles, spoilers. cara, eles têm os recursos de acessibilidade. Se você quer facilitar o lance do Quick Time Event, se é um problema para você ficar apertando o botão, dá para você tirar tudo isso, dá para facilitar bem. Inclusive tem modos de dificuldade. São três modos, né, de dificuldade, né? O mais simplesinho mesmo, o médio e o difícil, que não afetam para você que gosta de troféu e conquista, e não afetam nos troféus nem nas É conquistas só pra aí, você ter hein? uma experiência mais intensa, porque realmente, Sim. cara, esses Quick Time Events são difíceis, especialmente os de batimento de coração. Mas eu acho que eles têm se achado. Cada vez mais eles têm a cara deles, assim. E, pô, uma produtora que tem se dedicado ao terror há anos. E os caras têm entregado o jogo atrás de ano. No meio da pandemia, eles lançaram o jogo, sabe? Tipo, Man of Medan, tudo na sequência. Eu não acho que o primeiro da segunda temporada, vai ser lançado ano que vem. Não foi anunciado a data ainda. É. Ah, mas. Mas eu acho que dá pra pular o ano que vem, dá Não, vai pular pra. não, não vai pular não. Se Não, vira assim, aí. dá pra. E dá uma reformulada, sabe? Se vinha esse sci-fi aí com uma carona bem diferente, sabe? Em todos os sentidos, seria É. bem legal. É nesse aspecto que eu digo, sabe? Eu acho que a Supermassive aí podia pegar juntamente com a Bandai Namco. Temos que falar da Bandai Namco também aqui, né? Isso. Porque E assim, a Supermassive era exclusiva da Sony. Until Dawn, o The Impatient, o Hidden Agenda. Antes desses jogos, eles faziam, sei lá, eles ajudavam a Media Molecule a fazer Little Big Planet, eles eram mais de suporte. O Until Dawn que deu essa notoriedade pra eles se encontraram e começaram a fazer jogo de terror. Daí depois disso, eles deixaram de ser, agora é multiplataforma, né? Xbox, PlayStation e PC, com o selo da Bandai, a Bandai Namco, que é a distribuidora, e, bom dizer, infelizmente não tá dublado no nosso idioma, é, mas tá bem localizado, o texto uma tá legenda todo boa, bonitinho, né? localização boa. Agradecer ao pessoal da Bandai que nos enviou Sim, o jogo, né? A gente sempre agradece aqui porque a gente a gente faz essa produção independente e a gente tem que agradecer mesmo quando a gente recebe material antecipado ou quando alguém manda, ou como a Darkside que sempre manda os livros pra gente também. Pô, é isso que faz com que a gente tenha o que falar para vocês aí. e ó, se você estiver ouvindo esse podcast no Spotify, no Deezer, seja lá onde for, eu convido você a dar um pulinho lá no youtube.com/masquehorror, que eu vou colocar na descrição desse vídeo, que a gente coloca lá no formato de vídeo, né, esse podcast, todos os links dos outros Dark Pictures que eu falei lá no canal. Falei de todos eles, pra mim é um grande orgulho ter falado deles todos. E a gente falou também em alguns episódios do Eu Ouço Gente Morta A gente falou também. do House of Ashes, teve a prévia do House of Ashes depois, a nossa opinião do jogo. Teve a prévia do Devil in Me e agora a gente fazendo um especial, não só sobre o The Devil in Me, mas um especial Supermassive, né? O terror deles. O The Quarry saiu esse ano. O The Quarry é meio enviesado minha opinião do jogo, porque eu Não, trabalhei no não, não. jogo, Sim, sim, né? sim, Pô, sim. eu trabalhei lá no jogo. Isso pra mim é inacreditável, cara. Foi um Ó, projeto que eu cuidei de localização lá. o The Quarry, eu tô juntando as moedinhas pra comprar, porque não me mandaram o The Quarry e eu pedi, hein?
Eu comprei ele em disco, Romulo, só que eu comprei o disco de Xbox. Mas o meu Play 5 ele é digital. Ah, tá Também não ia certo. adiantar também, não. Né? Bom, mas é isso. E aí, a gente lá no Twitter, a gente pediu pra vocês que acompanham o Mask Horror, ou Gente Morta, pra fazer pergunta, comentários sobre o Devil in Me, sobre a The Dark Pictures Anthology, e a gente separou Max, só cortando alguns... você aqui, Oi. mas rapidinho. Não se preocupem, vocês que comentaram no último episódio, que como esse é um episódio especial, a gente vai ler os comentários do último episódio do City Morta no próximo. Com certeza. Que inclusive, já dando spoiler, o próximo é sobre o Drácula de Bram Stoker, que fez aniversário aí Eita, recentemente, aniversário redondinho, pronto pra eita. gente conversar sobre Van Helsing, eita. o Drácula de Bram Stoker. É isso aí. Ó, separei aqui o comentário da Paloma, que ela falou assim: queria saber o que vocês acharam da evolução dessa antologia, desde seu primeiro capítulo lançado até o último. Prós e contras, se melhorou, se piorou, etc. Ah, Paloma, eu acho que a gente, né, fez o apanhado da coisa toda aí. Eu acho que não só existe uma evolução de gameplay, mas também de texto, de roteiro. O lance do jumpscare pelo jumpscare, de aprimorar inclusive a ideia do jumpscare. O fato de ser uma equipe diversa que trabalha, por exemplo, quem assina o texto desse jogo aqui é o camarada que escreveu, por exemplo, são várias pessoas que escreveram, né? Mas uma das pessoas é o Seth Sherwood, que ele escreveu um filme que eu gosto, que é o Parque do Inferno. E ele escreveu aquele Massacre da Serra Elétrica, dirigido pela duplinha do Inside, da Invasora, o Alexandre Bustillo e Julien Mory, que é o Massacre no Texas, né, o Letterface. Então esse cara que escreve esse novo. Então essa diversidade... O Inside do Extreme French... New French Extremity, Puta Isso. que pariu. Quem dirigiu o Massacre no Texas, que o camarada que escreveu, foi a mesma dupla do Invasor, deixar claro aqui. Nossa Então assim, senhora. isso traz diversidade. A antologia, ela pede isso. A antologia é tipo, as derrapadas fazem parte. Tipo, é difícil você assistir uma antologia, tipo, eu sou muito fã de American Horror Story, tem muita coisa ali que eu não gosto, por exemplo. Sou muito fã de Contos da Cripta, Amazing Stories, o próprio Além da Imaginação. É tudo antologia de terror e que nem sempre funciona. E nem sempre assim. Claro, eu tenho meus subgêneros favoritos, tem coisa que eu gosto mais, tem coisa que eu gosto menos, tem coisa que me pega mais, menos, entendeu? Então aqui, até nisso, faz sentido, até nisso ele comporta. Se tivesse uma crítica mais ferrenha para esse jogo em especial, é que de fato eu esperava que eles fossem abraçar, isso é uma expectativa minha, né? Não tem nada a ver com os caras, tipo. Mas quando anunciaram que era uma equipe de documentaristas, eu pensei que eles fossem pro lado do found footage. Juro que eu pensei que ia ter alguma coisa assim, Não. porque tem muito potencial. Mas, apesar de não ter, tem um momento ali que pra mim é um dos mais assustadores desse jogo, que a gente joga com a Erin, que além dela ser a estagiária, ela também é que cuida de som, ela que faz o som direto do negócio, ela faz uso do equipamento dela pra captar sons do hotel, da época do hotel. E é bem macabro essa parte. Muito assustador essa parte. Eu adorei. Joguei ali com um baita headset, mostrou que a paisagem sonora do jogo é refinadíssima, assim como nos outros também. A parte técnica não dá pra falar muita coisa, né? Eu tenho que tomar vergonha na cara e começar a jogar jogo com headset também, viu, meu? Pô, jogo de terror com headset é obrigatório, cara. No escuro, Não, headset é não, outra coisa. mas sabe por quê? Porque quando, assim, em casa, com criança, que a Rafa não é criança, tá com 16, vai fazer 16 agora sábado. Beijo, minha filha, feliz aniversário pra você, papai te ama. Pô, feliz aniversário. Então, mas é difícil, porque vocês têm que ficar assim, agora, como eu tô 5 dias fora e 2 dias junto, então agora eu não tenho desculpa pra não, porque é só eu e a gata aqui, só eu e a cocada. Não, tem que ser de noite, escuridão total, breu, headset, cara. E tipo, acabe comigo, por favor. Esse é o lance. Eu quero sair daqui. É fácil pra você falar, né? Tem a Vanessa aí pra você correr pra ela. Eu tô sozinho aqui, meu. Eu tô sozinho aqui. Eu não conheço nem meus vizinhos direito. Bicho. Ai, meu Deus o livre. Mas tudo bem. O Isidro mandou uma mensagem pra gente também. O Bruno Isidro. Grande camarada. Pô, mano, incrível. O Bruno Isidro é o cara, pra quem não conhece, ele é jornalista de games também, né? Ele fez uma entrevista com o Antônio Fagundes, mano. Porra. Ele é maravilhoso, o Antônio Fagundes Gamer, tá ligado? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Isidro na Vice.
Na Vice? No UOL ele foi meu editor lá, né? Lá foi muito É, mais próximo, mas na Vice e na Red Bull Games também. Eu gosto muito dele, sou fã. é o que ele mandou aqui, ó. Faz antologia como um todo, hein? A ideia dessas séries parece bem interessante para terror em videogame. Então, a gente tentou fazer aqui, né? Um Um catadão, um apanhado, um ampassão, catadão. mas foi mais. A Sim, gente aprimorou a ideia nesse, né? Focou no The Devil in mas Me. falamos de todos, né? Falamos de todos, né? Falamos. Então, Quem também mandou mensagem aqui foi o William Marques, que também é um camarada que escreve sobre videogame, tem o site dele lá também. bastante sofá. Ele É. veio falar comigo que ele gosta muito, né? Ele acompanha, ele escreveu um texto sobre The Devil in Me e ele tá muito empolgado pro jogo novo de ficção científica. E é aquela coisa de querer que seja no que vem mesmo, que eles mantenham essa anualidade, que seja ali sempre no Halloween, outubro, novembro. A gente ficou acostumado, né, com o Dark Pictures Anthology sempre. É uma tradição como o Desgraceira Awards, vocês aguardem, Chegando logo que tá mais. chegando aí. Metade de dezembro a gente vai ter nossa premiação do Gente Morta Desgraceira Awards 2022. Season 2. É, meu, o negócio vai ser demais. Mas, Então, ó, muito obrigado. volta lá. Não, mas é isso, ele só foi comentário, só falando sobre isso mesmo. Então, William, Isidro e a Paloma, muito obrigado pelos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição especial do Gente Morta sobre o The Devil in Me. Saideira, season finale da primeira temporada do The Dark Pictures Anthology. E a gente se encontra no próximo episódio. É isso aí, valeu. Tchau. Beijo, galerinha.